Informação importante, o Palmeiras fez proposta a Pedro e a Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto a resposta dos dois lados. Bora falar também sobre o São Paulo, que enfrenta o adversário com uma folha salarial muito pequena. Comparação desleal. Bora falar também a respeito do Cruzeiro, com uma joia de apenas 16 anos de idade, que está pintando com um enorme futuro e também com a chance de garantir bastante dinheiro. Para completar, Vitor Pereira proibido de ser inscrito no Corinthians. Vou te explicar direitinho essa história. Falo ainda a respeito dos brasileiros passando por apuros na Ucrânia, sobre as zebras na Copa do Brasil e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. Criei esse canal no YouTube para deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Prometo deixar você super por dentro do mercado da bola, bastidores, transferências e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo o santo dia. Por exemplo, jogos da Liga Europa que acabaram no início da tarde ou na metade da tarde dessa quinta-feira, 2 dos jogos já me garantiram uma boa graninha. Para você não perder a oportunidade, pegue o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de usar o cupom Nicola para ganhar 100% de bônus, beleza? Bom, bora começar com o giro de notícias. Edu, atacante do Cruzeiro, já é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Se a gente incluir todos os atletas de clubes das séries A e B, não tem ninguém com mais gol do que o centroavante do Cruzeiro. Ele tem 6 gols, empatado com o Rodalega do Bahia e com o Rodriguinho do Cuiabá, aquele mesmo. Tem mais um jogador com 6 gols, o Alexandro, que pertence ao Brusque. Jogador, o Edu, de enorme potencial. Não é um craque, muito longe disso, mas faz gol pra caramba e tem deixado o torcedor do Cruzeiro bastante contente. Quero falar agora sobre o meio-campista Iago Siqueira. É natural que você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Um volante meio-campista revelado no Corinthians, e a história das mais curiosas. Ele pertencia a um time em Portugal chamado Alvarenga. Acabou de se transferir para outro time, esse da Ucrânia, chamado Inhulets. Pois bem, estava participando de toda a pré-temporada com esse time ucraniano na Turquia. Há muito frio na Ucrânia e esse time decidiu fazer a pré-temporada na Turquia. E o jogador brasileiro ex-Corinthians fazia participação com o time e tal. Na quarta-feira, ou seja, ontem, esse time ucraniano decidiu voltar para a Ucrânia. E o brasileiro, até orientado pelo empresário dele, Marcelo Robalinho, não esteve junto da delegação. Ele voltou para Portugal para acertar direitinho os últimos detalhes da rescisão do contrato, para retirar os pertences, aquela coisa toda. E foi isso que impediu que o Igor acabasse embarcando para a Ucrânia e se juntando a outros 30 brasileiros que estão passando o maior perrengue lá na Ucrânia. Eles não conseguem deixar o país. Tem jogador do Shakhtar, do Dinamo, entre outros clubes. O Brasil, inclusive, é o país com mais atletas estrangeiros na Liga Ucraniana. Cerca de 30% dos brasileiros, ou cerca de 30% dos estrangeiros no campeonato ucraniano são brasileiros. Só a título de comparação, eu falei de 30 brasileiros. A gente tem 7 jogadores da Geórgia, da Croácia, desculpa, mais 4 jogadores da Geórgia, da Eslovênia e da Belarus. São os países com mais estrangeiros no futebol ucraniano. O Itamaraty já solicitou aos Estados Unidos ajuda para a retirada dos atletas brasileiros que estão presos na Ucrânia. Para fechar o giro de notícias, bora contar que o Fred teve hoje o anúncio da sua contusão. Ele se machucou num jogo contra o Milionários durante essa semana. Cara a cara com o goleiro, teve a chance de finalizar e sentiu a coxa. O Fluminense afirmou que ele tem uma lesão no posterior da coxa direita, mas não deu qualquer previsão de retorno. Enquanto isso, o Cano vai jogando e fazendo seus golzinhos. Bom, quero falar agora sobre Copa do Brasil, e a zebra correu solta nos 12 primeiros jogos. 5 times considerados favoritos jogavam fora de casa, podendo empatar, estão eliminados. Entre eles 2 paulistas, a Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão Preto. Volta Redonda também caiu, o Náutico foi outro eliminado e o Brasil de Pelotas completa essa lista. Esses 5 times caíram para times de bem menor expressão, bem pouco conhecidos, como o Cascavel, embora o Cascavel faça boas campanhas no futebol paranaense já há algum tempo, Azures, time de Pato Branco recém-comprado pelo Marcelo, o Tum Tum, esse time só passou a existir há 8 meses, o Tocantinópolis e o Glória do Rio Grande do Sul.
Os 5 que eu citei que foram eliminados desperdiçaram a chance de faturar pelo menos 750 mil reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos classificados para a segunda fase que não fazem parte da elite do futebol brasileiro. E seu time? Segue vivo? Não segue? Ah, só mais um complemento, a gente pode ter mais zebras nessa quinta-feira. São mais 5 partidas, beleza? Por falar em zebra, por falar em adversário diferente, queria fazer uma comparação entre São Paulo e Campinense que se enfrentam a partir das 21h30, jogo na Paraíba. Só para vocês entenderem um pouquinho das realidades completamente distintas. A folha salarial do Campinense hoje gira na casa dos 150 mil reais por mês. O São Paulo tem uma folha superior a 13 milhões de reais. E a curiosidade é que o Orejuela, que nem está mais no São Paulo, ele foi emprestado ao Grêmio. O Orejuela, mesmo jogando no Grêmio, custa ao São Paulo 300 mil reais mensais. Ou seja, um mês de pagamentos a um atleta que não está mais no Morumbi equivale a 2 meses da folha inteira do Campinense. E esses adversários se enfrentam nessa noite. Se o Campinense passar, vai proporcionar a maior zebra da Copa do Brasil nessa edição de 2022. Campinense que não tem tido muita sorte na temporada passada, na primeira fase, acabou pegando o Atlético Mineiro, outra pedreira, e também foi eliminado. Temporada do Campinense de 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não é uma campanha das melhores, mas existe até algum otimismo entre torcedores do Campinense. Antes de mudar de assunto, só contar que o Campinense conta com um ex-atleta do São Paulo. Será que você vai lembrar? Serginho Paulista, volante revelado em Cotia, ele chegou bem cedo. Chegou em 2003 e foi fazer sua estreia no time principal na temporada de 2007, quando o São Paulo foi campeão brasileiro. O Muricy Ramalho colocou ele para jogar aos 45 do segundo tempo da última rodada do Brasileirão. O título já estava assegurado. O São Paulo, na oportunidade, perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. Na temporada seguinte, o Serginho Paulista foi emprestado para o Marília. Em 2009, o contrato acabou e ele passou a rodar por um monte de clubes como Maringá, Juazeirense, Foz do Iguaçu, Camboriú, Operário Ferroviário, Retrô, Apucarana e também Lagarto. Nesse momento, tem sido mais reserva do que titular lá no Campinense. Você tem palpite para Campinense e São Paulo? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa do jogo, beleza? Seguindo por aqui, quero falar a respeito da esperança de muito dinheiro pro Cruzeiro. Em meio a tantas notícias ruins de processos, ações na justiça, enfim, o Vitor Roque aparece como um candidatíssimo a fazer o Cruzeiro faturar bastante no futuro não muito distante. Atacante de só 16 anos de idade, que marcou 2 vezes na vitória dessa quarta-feira do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou se classificando com uma enorme facilidade, fez 5-0 no Sergipe. 2 gols do Vitor Roque, que com apenas 16 anos de idade já virou um dos protagonistas do time do Pesolano. É inclusive o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, só atrás do goleador Edu. A história desse menino, do Vitor Roque, é das mais curiosas. Ele surge na base do América e é contratado em meio a um imbróglio junto ao Coelho pelo Cruzeiro para disputar o Sub-15. O Cruzeiro não tinha dinheiro, acabou precisando recorrer ao André Cury, que emprestou 500 mil reais. Essa ação foi considerada num primeiro momento problemática, porque você não pode contar com a ajuda de terceiros na condição de pessoa física ou jurídica para contratar qualquer atleta, enfim. No final das contas, hoje o Cruzeiro tem 65% dos direitos do Vitor Roque e o América ficou com outros 35%. O contrato foi recentemente renovado, o primeiro contrato profissional tem validade de 5 anos. E a multa rescisória está sentado. A multa rescisória é de 300 milhões de euros ou 1,8 bilhão de reais. É óbvio que o Cruzeiro não vai faturar nem perto disso. E jogou a multa nas alturas só para ter a garantia de que não vai haver problemas. Mas se o Vitor Roque continuar se destacando, não deve durar muito tempo. Na Raposa será vendido para o exterior para que o Cruzeiro possa faturar bastante dinheiro. Quando foi a última venda boa, bacana do Cruzeiro? Você lembra? Se lembra, usa o espaço para comentários para me ajudar a refrescar a memória, beleza? Bora com informação exclusiva. Vitor Pereira é esperado nesse sábado, desembarca no Brasil para poder se apresentar, para poder começar os trabalhos. Ele inclusive não participa da rodada de fim de semana do Campeonato Paulista, vai ser a despedida do Fernando Lázaro, inicia os trabalhos para valer na próxima segunda-feira, de olho no clássico contra o São Paulo. Mas a questão é que talvez o Vitor Pereira não possa ser registrado. E aí ficaria impedido de estar no banco de reservas. Pelo menos é o que pedem os advogados do Jadson. Vocês lembram, obviamente, do Jadson, atleta que marcou história no Corinthians. Ele deixou o clube, houve um acordo por pagamento de uma série de dívidas, só que o Corinthians nunca fez esse pagamento.
Hoje, a dívida gira na casa dos 10 milhões de reais e os advogados do Jadson procuraram a CNRD. Sabe o que significa? Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E os advogados pediram uma liminar para que o Corinthians fique impedido de registrar novos atletas ou treinadores enquanto essa dívida não for resolvida. Repito, o pedido foi de uma liminar e ainda não foi decidido se a CNRD vai emitir essa liminar ou não. Caso ela conceda essa liminar, o Corinthians vai ter de chegar a um acordo com o Jadson, talvez nem precise pagar os 10 milhões à vista, mas vai precisar chegar a um acordo de pagamento para que o Jadson retire esse pedido de liminar, para que no momento seguinte o Vitor Pereira possa ser inscrito como treinador do Corinthians. Isso ainda não é definitivo, porque a CNRD não se posicionou. Ainda sobre o Vitor Pereira, é legal contar que o treinador português foi o responsável por um contrato mais curto. O Corinthians tinha a intenção de fechar com o Vitor até dezembro do ano que vem, quando termina o mandato do Ílio Monteiro Alves. O Vitor entende que seria mais tranquilo conhecer o clube, conhecer o futebol brasileiro, a estrutura, as condições de trabalho, a torcida, o elenco, para no ano que vem decidir se fica ou não. O contrato, inclusive, nem prevê uma prorrogação automática. Vai haver a necessidade de um encontro entre as partes para que o Corinthians convença o Vitor Pereira a ficar para o ano de 2023. Não vejo muitos problemas nisso. Se o Corinthians tiver uma temporada super campeã, certamente já vai ter valido a pena contar com o treinador português, que é super badalado em seu país. Na manhã dessa quinta-feira contei que ele vai ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar o link para que você assista, beleza? Bora fechar o vídeo com uma informação importante. O Palmeiras, em meio a várias críticas de torcedores pela falta de um 9, assegura ter feito proposta ao atacante Pedro e ao Flamengo. Nicola, mas você já contou isso em dezembro? Sim. Em dezembro houve o primeiro contato, a primeira sondagem e a primeira proposta, recusada na hora. O Palmeiras nos últimos dias voltou a fazer o mesmo movimento. Fez uma proposta ao Pedro e outra proposta ao Flamengo, embora o Flamengo não confirme ter recebido essa oferta. Os dirigentes do Flamengo asseguram que não chegou nada. Por outro lado, os dirigentes do Palmeiras garantem que fizeram proposta para o Pedro e para o Flamengo. Vou dizer mais. Também de acordo com uma fonte minha dentro do Palmeiras, o Pedro teria assinado com um sim. Olha, se vocês convencerem o Flamengo a me liberar diante dessas cifras que vocês propõem, eu topo fazer negócio. Não vou comprar briga com o Flamengo, não vou me desgastar com o Flamengo. Mas se vocês convencerem o Flamengo de que pode ter acordo, por mim tá tudo ok. Pelo menos teria sido isso que o Pedro teria dito aos dirigentes do Palmeiras. Por que eu tô colocando no condicional? Porque o Palmeiras me assegura isso, procurei os representantes do Pedro e ninguém quis falar a respeito do assunto. Então acho mais prudente, mais normal e mais lógico, mais justo até, colocar no condicional. A informação importante é que o Palmeiras tentou, mas o desfecho você já deve imaginar. O Flamengo obviamente não aceitará, em hipótese alguma, vender o Pedro para um rival, a menos que seja feito o pagamento da multa rescisória, outra multa extremamente salgada, 60 milhões de euros para o mercado internacional, 100 milhões de euros para o mercado brasileiro, ou seja, está simples. Para tirar o Pedro do rubro-negro, vai haver a necessidade de um investimento de 600 milhões de reais. É óbvio que o Palmeiras não vai gastar toda essa grana. Acho que o Pedro talvez tenha se arrependido de ter se mudado para o Flamengo. Não, nada contra o Flamengo, pelo contrário, está ganhando título pra caramba. Mas é que ele vai desperdiçar a chance de ser um alvo em potencial para a disputa da Copa do Mundo. O Pedro é muito bom jogador e só não consegue ser titular no Flamengo, onde o Gabigol é extremamente importante. Em todos os outros times brasileiros ele jogaria. Até meteu gol contra o Botafogo no clássico desse meio de semana, quando foi titular, mas no jogo anterior, na Supercopa do Brasil, final contra o Atlético, nem saiu do banco de reservas. É por isso que eu imagino que o Pedro, talvez, quando optou pelo Flamengo, talvez possa ter se arrependido desse movimento. Você acha que não? Você concorda? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o assunto. Pedro caberia no seu time do coração? Se curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê um pouco mais tarde, a partir das 7, com o programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!